aqui quem fala é a Nina Magalhães e eu sou mãe e também uma eterna aprendiz sobre a criação de filhos. E academicamente eu me formei como terapeuta ocupacional, fiz mestrado em Educação e Saúde e sou certificada como educadora parental em disciplina positiva. E meu objetivo, meu propósito de estar aqui compartilhando com vocês é dividir essa jornada, tudo que eu tenho aprendido para te apoiar nessa missão de educar os seus filhos. Eu também sou cristã e nesse canal o objetivo é unir tudo aquilo que eu tenho aprendido com a neurociência, com a psicologia, com a educação, aos princípios bíblicos, à luz da Bíblia, e assim poder te ajudar a criar os seus filhos dentro dos valores, dos princípios cristãos, e também promovendo mais conexão, mais compreensão, mais respeito mútuo aí dentro da sua casa. E o tema do vídeo de hoje é a comunicação. Tema imprescindível para uma boa relação com os nossos filhos. E fica aqui até o final, pois eu vou te ajudar a encontrar um caminho para uma comunicação mais efetiva aí na sua casa, no seu dia a dia com os filhos, tá bom? Espero que até o final você possa encontrar caminhos para facilitar, né, com que seu filho te escute, que você o escute também. Antes da gente continuar, tira um tempinho aí, apenas uns segundinhos para deixar o seu like aqui no vídeo, para poder se inscrever no canal, porque toda semana a gente vai ter conteúdos abençoadores para você, para sua família, e fazendo isso você não vai perder nenhuma novidade por aqui. Continuando, essa queixa, ela é muito comum. Ela é uma queixa quase universal dos pais que eu atendo, que eu oriento, que está justamente relacionada à comunicação. Muitos pais chegam para mim e falam: Nina, meu filho não me escuta. Eu acredito que você aí na sua casa também já tenha dito essa frase em algum momento, ou até vários momentos na sua rotina com seus filhos. E parece que tem realmente um consenso entre os adultos de que as crianças não os escutam. E realmente, gente, não é fácil a gente falar, a gente pedir, a gente repetir 1000 vezes a mesma coisa sem obter o resultado esperado. Eu sei que é muito frustrante. Eu também passo por isso aqui na minha casa, também sou mãe de 2, eu já me senti ignorada, fique tranquilo que não é só com você. E muitas vezes, né, a gente se sente frustrado ao falar com os nossos filhos e eles simplesmente não nos escutam. E esse assunto, sempre quando eu falo sobre isso, eu lembro o relato da doutora Jane Nelson, que é autora da série Disciplina Positiva. Para quem não conhece, é uma literatura que eu recomendo. E no primeiro livro que ela publicou, ela falou que em dado momento, né, da vida dela com os filhos, ela é mãe de 7, e ela se viu se queixando de ter que repetir milhares de vezes a mesma coisa. Né? Só muda o endereço. Mas o que aconteceu? Foi justamente quando ela se pegou dizendo isso, que ela percebeu que talvez o problema não estivesse com as crianças, mas com ela. Será que o problema é comigo e não com eles? Ela se perguntou isso. Né? Se talvez teria uma forma dela falar melhor, dela se comunicar melhor com seus filhos. E foi aí que ela começou a estudar, a buscar ferramentas mais eficazes para educar e também se comunicar com os filhos dela, que hoje, inclusive, virou, né, o que virou o best-seller mundial aí, são ferramentas difundidas em várias partes do mundo, né? Que bom que ela teve esse insight de se perguntar, de se autoavaliar, de não só focar no problema como sendo das crianças, né? Porque muitas vezes a gente não faz como ela fez. Né? O problema é que muitas vezes a gente não se pergunta como a Jane Nelson se perguntou ali um dia. A gente tem a tendência de olhar apenas para fora da gente. Meu filho não escuta, então o que eu tenho que fazer com aquela criança? Porque ela não me escuta. A gente sempre coloca o foco do problema, né, no outro, no que está externo a gente. E nem sempre o problema está só do lado de fora. Às vezes é com a gente mesmo. E a gente não se dá trabalho, né, de fazer um exercício de autoobservação, de autoavaliação. Então, a gente vai fazer um pouco disso aqui no vídeo hoje e de olhar, né, para as crianças, mas também para a gente, como parte da equação desse problema da comunicação junto com os nossos filhos. Né? E muitas vezes a gente na correria, a gente realmente não para pensar nisso. Afinal, a gente às vezes, né, eu vejo muitos pais falando: não, eu tenho certeza que eu me expresso bem com os meus filhos. A gente tem certeza absoluta de que a nossa comunicação está sendo suficiente.
Os pais falam, eu deixo claro para ele, eu já disse várias vezes, eu repito 3, 4 vezes se for preciso, tem hora que eu grito, o que mais que precisa ser feito para ele me ouvir? Né? Eu estou fazendo a minha parte. Por que eles não escutam? Então, o primeiro ponto que eu acho que a gente precisa trabalhar aqui, antes da gente aprofundar aí nas técnicas de comunicação, a gente precisa desconfundir uma questão. Muitas vezes os pais chegam para mim, né, se queixando que o filho não escuta, mas eu queria que você pensasse aí, o que está por trás dessa fala? Quando você diz que seu filho não te escuta, será que você está preocupado mesmo em ser ouvido por ele? Ou no fundo a frase, a melhor tradução para ela seria: meu filho não faz o que eu quero. Porque se a gente deseja estabelecer uma comunicação efetiva com as nossas crianças, com os nossos filhos, a gente precisa entender isso. Que nem sempre eles vão fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer e no tempo que a gente quer. E o fato de que eles não vão fazer exatamente do jeito que a gente prevê, do jeito que a gente deseja, não significa que eles estão deixando de nos ouvir, deixando de nos escutar. Então, é importante a gente olhar o que está por trás. Será que o meu filho não me escuta? É realmente uma necessidade, um desejo de se conectar mais através do diálogo ou é simplesmente que ele faça o que você quer? E um outro ponto importante, né? A gente sempre fala disso. Você quer que seu filho te escuta, mas você tem sido um bom modelo de ouvinte para ele? No vídeo anterior, eu falo sobre a importância do exemplo. Isso é algo que sempre vai aparecer aqui nos nossos vídeos, nas nossas dicas, porque é a maneira que as crianças aprendem melhor. Né? Muitas vezes a gente está ali falando, e nós não proporcionamos aos nossos filhos as chances de falar. Às vezes a gente fala tanto, gente, a gente não percebe o quanto nós pais enchemos, né, as crianças de uma bagagem verbal ali. E a gente acaba levando as crianças para aquele modo de surdez seletiva, né? E elas entram nesse modo, né, para se proteger de tanto que a gente fala o dia inteiro na cabeça deles. A gente também já passa por isso, né? Às vezes a gente encontra com um amigo, alguém que fala demais e a gente faz aquela cara de paisagem, ok, doido para aquela conversa terminar, porque simplesmente você nem está prestando atenção ali mais. Você está só no modo de surdez seletivo, tentando sair daquele turbilhão de palavras. E isso acontece também com as nossas crianças. A gente fala demais. E a gente sabe, a gente sente que é a obrigação dele, né, do nosso filho ali nos escutar, nos ouvir, mas a gente não se coloca nesse lugar, nessa obrigação de ouvi-los também, de dar espaço para que eles falem. E a gente precisa entender que essa necessidade de escuta não é só nossa, é de todo ser humano. Independente da idade, seja adulto, criança, todos nós temos essa necessidade. Né? Talvez isso pareça óbvio eu ficar falando isso aqui, mas infelizmente é muito comum a gente deixar isso passar desapercebido, a gente não dar atenção para a necessidade das crianças de serem ouvidas. E por que isso acontece? A gente tem uma herança cultural muito forte, onde os adultos, né, na nossa sociedade se colocam nessa posição verticalizada, né, superior, né, como poderoso, como no controle das coisas, e as crianças muitas vezes são vistas nessa posição mais inferior, menos importante, mesmo que de forma inconsciente, viu, gente? Isso acontece. Então, eu preciso falar e ela precisa ouvir, ponto. A gente não esquece que da parte deles também tem essa necessidade. E a gente precisa rever esse olhar se a gente quer ter uma comunicação mais assertiva, uma conexão real com os nossos filhos. A gente tem que entender que ouvir o nosso filho, ouvir uma criança deve ser algo natural, porque é parte de uma relação de ser humano para ser humano. E na Bíblia a gente vê em várias passagens: ame o seu próximo como você ama você mesmo. Nós somos convidados o tempo todo ali a fazer com o outro, independente de quem seja esse outro, aquilo que faríamos com a gente mesmo, aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. E no contexto da escuta, do assunto que a gente está tratando aqui nesse vídeo, por que não? Né? A gente não pode adaptar isso. Escute seu filho como você deseja ser escutado por ele. Então a gente precisa olhar para essa necessidade que é universal. E eu te convido a praticar esse exercício de respeito, de dignidade com os seus filhos. Talvez o que te motivou a clicar e vir aqui assistir esse vídeo foi encontrar uma forma para o seu filho te escutar. Eu preciso fazer algo para que ele me escute. E até agora eu estou falando só de coisas para os adultos fazerem. Mas é justamente aí, esse é o ponto. A gente precisa modelar a escuta respeitosa para os nossos filhos. Como tudo que eles aprendem conosco, o nosso exemplo é o que mais vai contar, é o que mais importa. E o meu convite, então, hoje é para que você se autoavalie. Será que você está escutando seu filho de verdade?
Será que você está sendo o modelo de ouvinte que você deseja que ele seja? A gente precisa rever os nossos padrões. A gente precisa ouvir as crianças de verdade. Quantas vezes Deus nos fala através dos pequeninos? Né? Quantas vezes eu sou surpreendida com uma fala da Alice, da Luísa? Quanta coisa talvez você tenha perdido por não escutar os seus filhos de forma verdadeira, de forma profunda. Né? Então a gente precisa se lembrar disso, porque somente quando a gente se ver sendo bons ouvintes para eles, é que eles poderão ter a chance de aprender conosco, né? E se tornar bons ouvintes também. E um outro aspecto que também diz muito sobre nós e acaba influenciando diretamente a nossa comunicação com as crianças é o quanto a gente foi ouvido na nossa infância. Eu preciso abordar esse assunto porque às vezes as pessoas não sabem por que elas fazem o que fazem, né? Então, além desses padrões que eu comentei, esses padrões culturais que nos colocam nesse lugar de superioridade e acabam nos impedindo de ouvir as nossas crianças de igual para igual, né? É um aspecto que dificulta a nossa comunicação com os nossos filhos. Um outro ponto importante é o fato de que nós, nessa forma tradicional de educação que nós fomos criados, a gente não foi ouvido quando a gente era pequeno. Nós também não fomos ouvidos. Então, às vezes, lidar com a opinião de um ser ali tão pequenininho, né, quando a gente não teve chance de se posicionar, quando a gente não teve chance de se expressar quando a gente era criança, isso pode ser muito desafiador quando nós somos adultos. Né? Para pensar, e quantas vezes você foi silenciado? Quantas vezes não te deram a mínima, né, para aquilo que você estava pensando, sentindo, decidindo? Quantas vezes não te ouviram? E de repente surge aquela criança ali de 2 anos de idade já, querendo falar, querendo ter vez, querendo ter voz, e é como que essa ferida interna ali fosse ativada. Como assim? Você, deste tamanhozinho, quer ser ouvido? A nossa criança ali que está internamente ali dentro da gente, ela se revolta, ela se indigna e acaba que a gente reproduz o ciclo, a gente não ouve de volta. A gente perpetua o ciclo de uma comunicação ruim. E isso é muito prejudicial para a nossa relação com as crianças, né? Esse não é o propósito de Deus para sua casa, para sua família, para o seu relacionamento com seus filhos. Deus, ele quer que o nosso lar seja um lugar de delícias, de leveza, de paz, de alegria. E é por isso que a gente precisa abrir os nossos olhos para que essas questões que a gente carrega da nossa criação, da nossa história, a gente precisa visitar, olhar para esse passado. Se isso pode estar influenciando negativamente as minhas relações hoje, as reações que eu tenho diante do meu filho, será que eu preciso olhar para isso? Cuidar da minha criança interior? Sim, talvez você carregue uma bagagem muito ruim aí dentro. E às vezes quando eu falo de criança interior, as pessoas, que é isso? Né? Eu nunca ouvi falar disso, mas a gente carrega, né? Uma infância. Né? Tem uma frase da Lia Luft que fala que a infância é o chão pelo qual a gente caminha a vida inteira. Então a gente precisa tomar consciência dessa bagagem que a gente traz, né? Tomar consciência do quanto que nós fomos ouvidos ou não. Reconhecer, será que isso dói em mim ainda? E talvez é por isso que eu reajo tão mal ao meu filho quando ele quer ter vez, ele quer ter voz na nossa casa. Então, reconhecer, acolher essa dor, né? De talvez nunca ter sido escutado. Porque só quando a gente acolhe a nossa própria criança ferida é que a gente pode dar conta de acolher os nossos filhos. Isso é um processo de autoconhecimento, de se olhar, né? E nas nossas formações, e esse é um tema que eu gosto de abordar. Eu fiz também uma formação em encorajamento, que a gente trabalha muito essas crenças que a gente carrega desde a infância, e isso está diretamente relacionado com esses padrões que muitas vezes a gente quer mudar, a gente quer fazer diferente, a gente quer ser respeitoso com os nossos filhos e não consegue, porque muitas vezes a resposta está lá atrás, né? A gente precisa dar um passo para trás, olhar a nossa história, nos acolher, para poder promover esse acolhimento que os nossos filhos tanto precisam. Então, fica esse ponto aí para vocês refletirem. Eu sei que você ainda quer saber o que fazer para o seu filho te ouvir melhor, mas como eu já disse, a gente precisa primeiro ser um bom modelo para eles. Então, antes de eu falar as dicas, né, para que ele te ouça melhor, eu vou passar algumas dicas práticas para a gente se tornar esse modelo de bom ouvinte para que as crianças aprendam conosco. E dentre as várias estratégias, ferramentas para a gente ser esse bom modelo de ouvinte, a primeira delas é a gente
revisitar a visão que a gente tem dos nossos filhos. Qual que é a visão que eu tenho da criança? Né? Quando eu olho para um ser menor do que eu vejo ali um ser humano que é digno de respeito, que é digno de ser ouvido. Porque a gente precisa trabalhar essas crenças que estão por trás ali, de como eu enxergo o meu filho, porque se a gente não revisitar isso, todo o nosso processo de comunicação, ele vai ser difícil de ser modificado também. Então, a gente precisa olhar para a nossa criança, para o filho que está ali diante de nós, como um ser humano. E ele é digno, assim como você, de ser respeitado, de ser ouvido também. Olhar para ele dessa forma vai te ajudar a se conectar e a se comunicar melhor com ele. Então, esse é um ponto muito importante para a gente poder ter uma comunicação mais efetiva na nossa casa. Um outro ponto, né, prático que a gente precisa abordar é acabar com o medo que a gente tem, às vezes, de voltar atrás quando comete algum deslize. Às vezes a gente não consegue ser o bom ouvinte que a gente gostaria de ser e acaba se perdendo nos nossos antigos padrões. Isso acontece, né? A gente está aprendendo, caminhando, mas os erros vão acontecer. E é algo que eu sempre digo para os pais: não tem nenhum problema errar, não tem nenhum problema você voltar atrás. Então, olhe para os seus erros como oportunidade de aprendizado. Repara o erro com seu filho. Ao fazer isso, você vai estar ensinando várias habilidades de vida para o seu filho. Às vezes a gente tem medo, achando que vamos perder a autoridade, que eles vão deixar de confiar em nós como referências, mas é mentira. Quando a gente reconhece um erro, uma falha, nossos filhos aprendem habilidades de vida preciosas. Né? Isso não quer dizer que você está colocando em xeque a sua autoridade como pai ou como mãe, pelo contrário, você vai inspirar o seu filho com a sua honestidade emocional, você vai estar dando espaço para que ele também seja imperfeito como você, que ele também aprenda a reparar os seus erros, sem peso, sem culpa, né? Que normalmente a gente carrega quando a gente erra, porque a gente recebeu essa mensagem na infância de que errar é problema. Então, se você não tem sido esse bom ouvinte para o seu filho até aqui, até o momento que você assiste esse vídeo, talvez algumas fichas estão caindo enquanto você me ouve, não tenha medo de reconhecer isso, né? Não tenha medo de dizer para ele: filho, eu não tenho te ouvido como eu preciso te ouvir. Eu tenho falhado na minha comunicação com você, eu desejo te escutar mais, eu desejo te escutar melhor, saber o que você está sentindo, saber o que você está pensando. E se no dia a dia você tropeçar de novo e talvez perceber que não considerou ou não escutou o que seu filho tinha a dizer, respira, dá um tempo, se acolhe, depois volta, não tenha medo de dizer, fala: filho, eu me importo com você. Eu me importo com o que você tem a dizer e estou pronto para te ouvir agora. Me desculpa porque mais cedo eu não consegui fazer isso, mas eu estou pronto para te escutar. E uma outra dica prática para você se tornar um bom modelo de ouvinte é fazer perguntas. Faça perguntas para o seu filho. Quando a gente pergunta para uma criança de uma forma respeitosa e realmente desejando saber a opinião dela, ela se sente muito importante, muito valorizada, aceita, amada, pertencente. Então, acolha as respostas que vierem, mesmo que talvez não seja aquilo que você espere. Conheça, permita que o seu filho se expresse no lugar onde ele mais precisa, que é em casa. E nessas situações que talvez a resposta talvez vier meio torta ou não corresponder com as suas expectativas, com aquilo que você considera aceitável, continue perguntando, continue lidando com a opinião dele, até que vocês juntos encontrem uma solução respeitosa para todo mundo. Encontre um ponto comum, né? Se coloca nesse lugar, porque eu tenho certeza que juntos vocês vão construir um caminho. Não é pela imposição, mas é pela escuta, pelo diálogo. E um momento também que eu acho muito precioso para praticar essa habilidade de escuta, aqui em casa a gente faz reuniões de família regularmente. Depois a gente vai ensinar vocês a fazer uma reunião de família eficaz na casa de vocês. Mas é um ambiente muito positivo em que a gente trata os problemas do dia a dia de uma forma democrática, onde as crianças, né, a partir de 4 anos, elas já conseguem participar. Elas falam e também são ouvidas, né? A gente constrói de uma forma democrática, cooperativa, soluções para os problemas cotidianos da família. Né? Então, convido vocês a experimentarem essa ferramenta e também separar momentos na rotina para ouvir o seu filho. Talvez o seu dia a dia seja aí conturbado, o horário corrido, mas tira um tempinho, nem que seja na hora de dormir. Como é que foi o seu dia? O que aconteceu de bom?
não foi tão bom no seu dia, né? Ou então reserve um momento ali para ficar. Talvez a criança que você tem é muito pequena, ele não fala ainda, mas tira um momento em silêncio para observá-lo. A comunicação ela não é só verbal, né? Veja o que seu filho está trazendo para você, e você fazendo isso desde que seu filho é bebê, né? Já é um passo para você estabelecer isso como um novo padrão de relacionamento, em que você está ali disponível para acolher o que seu filho traz, né? Seja através de palavras ou através do próprio silêncio. Uma outra dica prática é evitar interrupções. A gente sabe como que é terrível quando a gente está falando no telefone, conversando com alguém e o nosso filho simplesmente nos interrompe, né? A gente não gosta de ser interrompido, mas a gente não para pensar que a gente acaba fazendo o mesmo com os nossos filhos, né? Tente observar aí. Será que você tem interrompido seu filho com frequência? Será que quando ele está contando um caso, falando de algo que é importante para ele, a gente está lá, você não arrumou a cama ainda? A gente está interrompendo uma fala que é genuína, que está vindo às vezes lá do profundo dele, e a gente está interrompendo. Quantas vezes a gente não faz isso? Então, se eles fazem, né, se a gente faz isso com eles, eles também vão fazer conosco. Então, é um outro ponto para vigiar. Agora que a gente já falou dessas estratégias práticas para ser esse modelo de bom ouvinte que o seu filho precisa ter dentro de casa, para que ele também aprenda a ser um bom ouvinte, eu vou te ajudar com algumas formas para você se expressar melhor, para você falar de uma forma que haja mais chances que seu filho te escute melhor também. Porque não há garantias, viu, gente? Não dá para a gente garantir que fazendo essa não existe receita de bolo, mas existem técnicas de comunicação que podem nos ajudar e que vão ser mais efetivas para que nossos filhos prestem atenção naquilo que a gente está falando, para que eles consigam reter a informação que a gente está transmitindo. Então, uma dica que é assim, é de ouro, é a gente diminuir o número de palavras. A gente tentar falar o que a gente quer dizer de forma mais sucinta possível, né? Seu filho acabou de jantar e vocês têm um combinado de lavar os pratos. E ele não fez isso. Ao invés de ir lá e falar, filho, você esqueceu mais uma vez de lavar os pratos depois da janta. Será que eu preciso te lembrar disso toda vez? Vá já para a pia resolver esse problema. Não é possível que, de novo, isso está acontecendo. Enfim, sei lá, um típico sermão de mãe aí, que a gente acaba falando demais. Às vezes as meninas aqui em casa têm dificuldade da rotina do sono e por muitas vezes eu ficava fazendo sermões, né, gigantescos. Crianças, você sabe da importância da hora de dormir, a gente já combinou que depois do jantar vocês vão escovar dente, até agora vocês não fizeram nada do que a gente disse, a mamãe fica preocupada, eu tô cansada. Isso não funciona, né? A gente desgasta a gente mesmo e mais ainda as crianças, né, que acabam não prestando atenção e não dando importância para aquilo que a gente está falando. A gente acaba ativando aquele modo de surdez seletiva das crianças, né? Eles acabam se protegendo daquele turbilhão de palavras. Então a sugestão é troca por apenas uma. Tenta falar pratos, aponta para o prato ao invés de dar o sermão de que ele não lavou o prato. Aponte, né, para a escova de dente, fala hora de escovar os dentes. Então tente reduzir o máximo possível. E para que isso funcione, é importante que a rotina esteja pré-estabelecida, que os combinados sejam acordados previamente e que quando você for dizer uma palavra só ou apontar para o objeto, para a tarefa que precisa ser feita, você também precisa se certificar de que esse contato visual foi feito, né? Certifique que a criança olhou para você. Isso é muito importante, porque às vezes, eu apontei, mas não funcionou. Mas você olha para ele, se abaixa no nível da criança e aponta para aquilo que precisa ser feito, tá? É muito importante, né, a gente ser mais objetivo. E aí algumas mães falam, mas é impossível, eu não consigo falar uma palavra só, é muito difícil para mim. Então, se você não consegue reduzir aquela frase gigantesca de 30 palavras por apenas umas, tenta estabelecer uma meta de até 10 palavras. Já é um grande avanço, né? Então, para as crianças e adolescentes ouvirem, a gente precisa ser mais objetivo. A gente também pode ser criativo, usar o bom humor, né? Às vezes a criança esqueceu de lavar o prato e você vai lá, e se ele for pequeno, às vezes eu faço isso com as meninas, olha o monstro das cosquinhas que vai pegar quem não lavou o prato hoje, e aí elas vão correndo para a pia, brincando, né? Trazer mais leveza, adapte a brincadeira, claro, para a faixa etária do seu filho, e tente, né, o máximo de estratégias possíveis
usando a leveza, usando o bom humor. E às vezes, mesmo sendo sucinto, mesmo usando o bom humor, parece que não funciona. E vai acontecer, tem dias que parece que as crianças não nos ouvem. Então, a dica é, use a sua honestidade emocional. E uma estrutura, né, para a gente poder expressar o que a gente está sentindo para os nossos filhos, é falar, filho, quando você deixa de cumprir esse combinado, quando você não me escuta, eu me sinto assim. Eu me sinto irritada, eu me sinto frustrada. Fala como que você sente e termine a sua frase com um pedido claro. Eu gostaria que você fizesse isso todas as noites sem que eu precisasse te lembrar. Como que a gente pode fazer isso acontecer? Né? Então, essa honestidade ela precisa existir. Ao invés de você ficar reclamando, xingando, dando bronca, se abaixa no nível dele, fala do quanto que é importante, do quanto que você se sente mal e termine a frase com um pedido claro. Então, eu me sinto assim quando isso acontece e eu gostaria que, tá? E algumas vezes, né, a gente vai precisar agir, principalmente com as crianças pequenas. Se a criança não está ouvindo, tente ser gentil, vá lá, haja, pega ela pela mão e leva até a tarefa que precisa ser feita, né? Leva ela até o banheiro, e é hora de escovar o dente. Então, às vezes a gente fica falando e às vezes a gente precisa agir um pouco também. Então, quando essas estratégias verbais não funcionarem, tente perceber, será que é hora de eu entrar em ação? Será que eu preciso conduzir o meu filho até aquela tarefa? Uma outra dica também que funciona muito aqui em casa é usar bilhetinhos, né? Pela casa, lembretes para que a criança se atente para determinada tarefa. Às vezes uma palavra escrita vale mais do que 1000 sermões que a gente fala ali na cabeça das crianças. E também a rotina, não dá para deixar da gente falar disso, deixar a rotina ser o chefe, sair desse lugar de controle que a gente ocupa e quer controlar tudo que eles fazem, eu deixo de fazer o dia inteiro, isso é muito desgastante para a gente. E a rotina pode nos ajudar a sair desse lugar de controle, desse lugar exaustivo, né? Deixa a rotina comandar, construa com a criança, né? Elenque as atividades do dia, deixe que a criança participe disso de forma bem ativa, para que ele se aproprie do que está sendo construído. O que dá para ser flexibilizado, flexibilize junto com ele, chegue num ponto comum ali e estabeleça essa rotina, né? Afixe isso lá na porta da geladeira, no lugar do quarto, a um lugar visível para ele. E ao invés de ficar dando sermão, né, e falando 1000 vezes o que ele precisa fazer, você pode simplesmente perguntar: o que será que está faltando para você fazer antes de dormir? Né? Qual que é a próxima tarefa do seu quadro de rotina? E aí a criança que já trabalhou isso junto com você, que já se apropriou dessa rotina, ele vai fazer isso, ele vai se sentir motivado pelo prazer de cumprir a tarefa, de cumprir o que foi proposto ali por ele mesmo. Ele ajudou a construir, então ele tende a querer colaborar mais na hora de praticar. Né? Não é algo imposto, não é algo que você fez e disse, ó, a rotina é essa. Não, ele precisa participar. Também, gente, um outro ponto que parece pequeno, mas que faz muita diferença. Tente falar com o seu filho no mesmo cômodo que ele. Às vezes a gente está lá fazendo o almoço, cozinhando, o filho está lá no quarto e a gente, fulano, tá na hora disso, filho, não sei o quê. E a gente está lá, repetindo, achando que a nossa mensagem está sendo entregue, mas na verdade a criança não está conectada com a gente. Então a gente tem essa regrinha na nossa casa e funciona muito bem, de só falar um com o outro quando a gente está no mesmo cômodo, pelo menos. E olha que a nossa casa é pequena, mas mesmo assim é importante, porque com a criança esse contato visual, essa conexão, ela precisa existir. Isso vai evitar que a gente fique ali repetindo e gritando várias vezes a mesma coisa. Então, ou você vai até eles, né, e se conecta, ou então combinar alguma forma para que evitar essa comunicação que não funciona. E lembrar, né, gente, que as crianças, elas têm um jeito de viver a vida diferente da nossa. Enquanto a gente está aqui pensando, fazendo uma coisa e pensando em várias outras, eles realmente, às vezes, eles focam em determinada atividade, eles estão no joguinho, eles estão no quebra-cabeça, estão desenhando, eles estão focados ali. Às vezes, eles não nos escutam, não é porque eles não querem, não é porque eles querem nos tirar do sério, mas é porque eles realmente estão mergulhados naquela atividade. Então, levar isso em consideração. Às vezes, antes de falar, antes de fazer o pedido do que precisa ser feito, daquilo que é necessário naquele momento, faça um toque, né? Filho, tente não interromper da forma que você não gostaria de ser interrompido também, né? Pense que se ele está ali assistindo algo, você simplesmente se coloca na frente da televisão e fala, é hora de fazer tal coisa. Isso não é respeitoso, eu não gostaria, né, que fizesse isso comigo, então também não vou fazer isso com meu filho.
mas tenta chamar a atenção dele de uma outra forma, né? Através de um simples toque no ombro, ou, né, dar um tchauzinho assim para que ele olhe para você e aí sim você comunique o que precisa ser dito. Considerar todas as características que são próprias das crianças, né? Para poder fazer esse contato visual, se conectar primeiro com eles. Isso aumenta as chances, né, que eles te escutem. E lembrar, gente, que essa questão da conexão, o respeito é a base de tudo. Quando as crianças elas se sentem vistas, compreendidas, respeitadas por você, elas vão se propor muito mais, né, a te ouvir, a considerar o que você está dizendo, e mais do que isso, né, elas tendem a cooperar e a contribuir para que a rotina da casa funcione, para que as coisas aconteçam de modo que seja bom para o coletivo. Então é uma construção. E eu espero, né, que esse vídeo possa ter ajudado você, né, a estabelecer essa comunicação mais assertiva na sua casa. Talvez alguma dica ou outra tenha te chamado mais atenção. Vai ser um prazer te ouvir. Coloque nos comentários aí quando você conseguir praticar alguma delas, nos contando o que funcionou, o que não funcionou na sua casa, talvez alguma outra dica que eu não tenha mencionado aqui, porque esse assunto é um assunto muito extenso, daria para a gente ficar falando aqui horas sobre ele, mas vai ser um prazer interagir, trocar com você, aprendermos juntos. E estamos aqui para isso, para te apoiar no seu dia a dia, trazendo mais leveza e mais conexão com seus filhos. Não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.